vocês acham que um cronograma pode ser bem encaixado para o estudo esse específico do Banco Central? Olha, é importante você começar por aquilo que é mais importante para o cargo, tá? Então, você pode iniciar esse cronograma, né, que é inclusive a nossa ideia, por aquilo que é mais relevante e que também você ainda não tem uma familiaridade com aquela matéria. Desculpa, relevante no sentido de ter um Concursos peso de maior. procuradoria. Ah, tá. Relevante no sentido, o que é relevante para esse concurso de procurador do Banco Central? Então, você precisa começar, são 2 aspectos. Aquilo que é relevante para o cargo e aquilo que você não tem familiaridade. Tá? Porque pode ser relevante, mas você já tem um conhecimento, você já estudou, já é uma matéria mais comum para quem está molhado, né? no caminho de procuradoria. Então, você precisa começar enfrentando aquilo que você não tem familiaridade, que são justamente essas matérias específicas do cargo de procurador do Banco Central. Entender a regulação, aquilo que o Banco Central trabalha, né? Aquilo que o Banco Central... os pontos em que a Procuradoria atua. Então, começar justamente enfrentando aquilo que você não tem tanto conhecimento, tanta familiaridade. E você, Diana? Eu acredito que seja mais proveitoso você estudar uma matéria por vez. Por quê? Você tem um fio condutor dentro das matérias. E aqui eu estou falando de um estudo que não é só decoreba. Claro, se fosse só decoreba, talvez não fosse esse o melhor caminho. Mas um estudo que não é só decoreba, que você precisa realmente entender, há um fio condutor dentro do direito econômico, há um fio condutor dentro de processo civil. Fio condutor, você diz, existe uma lógica, um início, meio e fim? Exato. Não necessariamente início, meio, fim, mas os temas estão conectados. Eles têm... Um pré-requisito. Eles têm premissas iguais ou parecidas, princípios. Então, para você formar uma compreensão maior na sua cabeça, eu acho interessante estudar uma matéria por vez, com algumas exceções, tá? Você pode ter temas específicos de uma matéria que se conectam tanto com um tema de uma outra matéria que faz mais sentido você estudar elas juntas. Mas, de modo geral, eu acho mais interessante você estudar uma matéria inteira por vez. Mas... E aí começa, estuda, faz exercício e um simulado? Ou como é que é isso? Pois é. Mas nas questões, é interessante que você vá acumulando tudo que você já estudou. Porque na prova, ela não vai vir um capítulo de direito empresarial, um capítulo de direito econômico. Semana que vem você faz a outra. Exatamente. Tem dessa. Você tem que aprender a lidar com as matérias ali meio misturadas na prova. Então, para a questão, é importante, e o simulado também, é importante você ir fazendo de tudo que você já estudou. Você vai acumulando matérias, você não tira nenhuma. Isso que eu ia falar, porque às vezes tem pessoa que pensa assim, isso aqui eu já sei, não vou nem revisar, vou olhar as outras coisas. Isso é suicídio, né? Tem que revisar. Não tem dessa. Tem que testar o conhecimento. E quando você faz uma questão e você erra, tem uma grande chance de que aqui você não vai esquecer, sabe? Você vai lembrar. Se você não só faz a questão, errou e passa para frente. Você precisa ver por que eu errei, o que foi cobrado, qual é o item aqui, o dispositivo de lei. Foi uma jurisprudência. Eu não consegui fixar esse conhecimento, ou eu não estudei isso. Tem uma falha aqui no meu programa de estudos. Exato. Eu vi isso aqui e não lembrei, ou eu não vi? Porque às vezes você acha que está sabendo, mas você não sabe, não. Exatamente. Está se enganando. Exatamente. Então, a questão ela é importante. Ela é mais uma forma de você assimilar a matéria. Entendi. E nesse ponto que a Lu falou de questões, eu acho que é importante a gente falar do que a gente fala quando a gente está falando em fazer questões, né? Só para deixar mais claro. Não é você ler, eu acho que é essa, não, errei, passa para a próxima. Não é isso. Por que é essa? Você tem que entender por que é. Se você já não souber, você tem que entender por que é aquela e, principalmente, por que não são as outras. Isso é o estudo por questão. Ou seja, tem que ter um negócio que você tem que estar... não é só fazendo no automático.
Você tem que... Não, hoje meu estudo foi uma droga. Por que foi uma droga? O que você errou? O que você acertou? Onde é que você se atrapalhou? Porque às vezes você está fazendo um determinado exercício e você assim, cara, eu não sei o conceito disso aqui. Eu acho que eu vou ter que voltar alguns capítulos para entender que diabo é isso que eu tô lendo. Não é isso? Vocês já pegaram uma situação dessa assim, cara, eu não sei nada. Eu acho que eu vou fazer do zero, que eu ganho mais. Acontece, né? Acontece. E principalmente em questões que botam você para raciocinar sobre um dado instituto, às vezes você precisa voltar ali na base, no sublinhado. Se você ficar, às vezes, só no asterisco e no mini-clips, uma questão que te exige um pouco mais de raciocínio... Não vai dar. Não vai pode, dar. Não